como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus, em Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, aos ministros da era digital, aos que anunciam o nome do Senhor em plataformas visíveis aos olhos dos homens, mas muitas vezes distantes da cruz que deve ser levantada acima de todas as coisas. Graça e paz vos sejam multiplicadas do nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que nos chamou da vaidade do mundo para a gloriosa luz do seu reino. Escrevo-vos, não por vanglória, nem por inveja dos que são conhecidos entre os homens, mas por zelo ardente por aquele que morreu e ressuscitou para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para ele. Pois tenho ouvido, sim, e tenho visto, mesmo à distância, por meio dos irmãos que andam nos caminhos da verdade, que muitos, ao invés de serem atalaias do Senhor, têm se tornado marqueteiros do Evangelho, vendedores da fé, influenciadores de si mesmos e não de Cristo. Vós que tendes voz pública, ouvi o que vos escrevo. Foram chamados para ser sal da terra, e não açúcar dos algoritmos. Foram separados para ser luz nas trevas, e não refletores de vossa própria imagem. Acaso foram crucificados por alguém? Ou será que o Filho de Deus morreu para que tivesseis muitos seguidores? Não vos enganeis, o vosso valor não está no número de curtidas, mas no quanto da cruz está cravada em vós. Tenho contra alguns que se dizem ministros, mas negociam a palavra como quem vende um produto. Usam o nome de Cristo como isca para engajamento, mas não proclamam arrependimento. Falam de bênçãos, mas ocultam a necessidade de santidade. Apontam promessas, mas ignoram os mandamentos. Esquecestes, porventura, que o Senhor expulsou os cambistas do templo, não com palavras suaves, mas com chicote de cordas. Como, pois, trazeis a mesma lógica de mercado para dentro do santo ministério, e ainda chamais isso de estratégia? Ai de vós que transformais o púlpito em palco, e a pregação em apresentação. Ai de vós que dizeis, isso agrada ao público, quando devíeis dizer, isso agrada a Deus. Porque está escrito, se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Tendes nome de cristãos, mas em vossos vídeos promoveis a vós mesmos. Vosso nome está em destaque, vosso rosto em todas as capas, vossa agenda é vendida como produto de mercado e onde está Cristo? Onde está a cruz? Onde está o quebrantamento? Ó insensatos, começastes no Espírito e quereis aperfeiçoar vossa influência na carne? Não sabeis que o Evangelho não é marca, nem produto, nem campanha de autopromoção? Cristo não morreu para que fosseis celebrados, mas para que o mundo visse nele toda a glória. Tenho visto entre vós aqueles que oram ao vivo por likes, que choram diante das câmeras para comover os homens, e que anunciam milagres sob patrocínio, mas não suportam um minuto a sós em jejum, nem conhecem o secreto com o Pai. Não vos enganeis, o Pai, que vê em secreto, é quem recompensará. Não as plataformas, não os contratos, não os aplausos, mas ele. Acaso Paulo buscava ser popular? Ou Pedro buscava viralizar sua pregação? E mesmo o Senhor Jesus, quando percebia que o povo queria fazê-lo rei à força, retirava-se para orar. Que contraste com os que hoje desejam ser reis de visualizações, e não servos do trono eterno. E digo-vos, com lágrimas, haverá naquele dia muitos que dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos vídeos, em teu nome monetizamos canais, em teu nome conquistamos multidões, mas o Senhor lhes dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Porque não é quem se mostra em público que será aprovado, mas aquele que é encontrado fiel em oculto. Foram chamados para anunciar as boas novas, não para construir um império pessoal. Foram vocacionados para morrer com Cristo, não para promover o vosso nome. Lembrai-vos, quem se exalta será humilhado. E que direi mais? Que muitos já se desviaram da verdade, trocando a sã doutrina por fábulas que agradam os ouvidos. Que têm feito parcerias com o mundo, a fim de alcançar os perdidos, mas se tornaram iguais a eles. Que dizem, é necessário ser relevante, mas esqueceram de ser santos. Vos exorto, pois, irmãos, examinai vossas motivações. Por que fazeis o que fazeis? Por quem? Para quem? A quem estáis servindo? A Cristo ou ao vosso ego? O servo de Deus não se promove, ele se entrega. Não busca fama, busca almas. Não procura aplausos, mas frutos que permaneçam. E se tiverdes muitos seguidores, glorificai a Deus e usai a influência para salvar, não para vender. Não vos torneis mercadores da esperança. Porque a fé não é mercadoria. A salvação não está à venda. A unção não é conteúdo premium. Não monetizeis o que Cristo derramou com sangue. E se fordes rejeitados por causa da verdade, alegrai-vos. Pois bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa dele. Mas se sois amados pelo mundo, cuidado, porque o mundo ama o que é seu, e odeia o que é de Deus. Portanto, se sois amados por todos, há algo errado. Se vossos vídeos nunca confrontam, nunca incomodam, talvez não estejais pregando Cristo crucificado. Pregai a palavra,
a tempo e fora de tempo. Corrijam, exortem, consolem, com toda longanimidade. Mas não diluam a mensagem para caber em vídeos curtos. Não sacrifiquem a profundidade pela estética. Pregadores, não sejais artistas. Pastores, não sejais apresentadores. Evangelistas, não sejais marqueteiros. Discípulos, não sejais celebridades. Pois o nosso chamado é carregar a cruz, não buscar a coroa. E se porventura estáis caídos nesse erro, há perdão, há arrependimento, há restauração. Porque o Senhor é misericordioso e pronto a perdoar os que voltam a Ele com sinceridade. Mas voltai enquanto há tempo. Voltai antes que sejais consumidos pela vaidade. Voltai antes que a fama vos segue, antes que a popularidade vos destrua. Buscai de novo o lugar secreto, o altar abandonado, o tempo a sós com o Senhor. Buscai o quebrantamento, a lágrima sem câmera, o arrependimento sem público. E então, quando falardes, será o Espírito que falará por vós. E quando gravardes, será o céu que inspirará. E se ninguém vos aplaudir, sabereis que estáis aprovados diante de Deus. Porque o verdadeiro ministério é invisível aos olhos do mundo, mas é conhecido no céu e temido no inferno. Por isso, meus amados, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Não na obra do ego, não na obra do mercado, mas na obra daquele que morreu por vós. E a vós que ainda sois fiéis, que não se venderam, que não se dobraram, que não trocaram a cruz pelo palco, digo, permanecei. O Senhor é vosso galardão. A Ele, toda a glória. Amém.